Maurício é recém-formado em Educação Física. Depois de passar por alguns estágios, ele conseguiu um emprego em uma academia de ginástica no bairro onde mora. Devido às experiências que teve nos estágios que realizou, Maurício foi contratado como professor de ginástica de um grupo de alunos da terceira idade. Percebendo que a turma adorava novidades nas aulas, Maurício sugeriu que os alunos fizessem uma atividade diferente. Ele propôs uma aula ao ar livre, o que deixou os alunos bastante empolgados. Logo após iniciar as atividades, o professor percebeu que alguns alunos começaram a se sentir mal, apresentando como sintomas principais enjoo, dificuldade de respirar e tonturas. Diante da situação, como o professor Maurício pode prestar os primeiros socorros aos seus alunos? Qual a importância da formação em primeiros socorros para os educadores físicos? Será que são necessários equipamentos específicos para prestar os primeiros socorros? Em casos como esse, independente do perfil da turma, o professor deve estar preparado para dar os primeiros socorros às pessoas. Antes, no entanto, é importante que o profissional busque formas de identificar os problemas para informar a situação dos alunos para a equipe de resgate. Esse procedimento acelera o atendimento hospitalar e ajuda a definir quais ações devem ser adotadas para cada caso, considerando os sintomas e o quadro geral dos pacientes. Durante a prestação de primeiros socorros, é fundamental verificar os sinais vitais, que dão informações importantes sobre funções básicas do corpo. Saber identificar se esses sinais estão sendo emitidos da maneira correta é fundamental para profissionais como Maurício. Na prática, significa dizer que o professor deve saber verificar o pulso, a respiração, a pressão arterial e a temperatura dos alunos. Essa verificação é simples de ser feita. Para verificar o pulso, por exemplo, Maurício pode contar com o auxílio de um relógio. Ele deve controlar o número de batimentos por minuto para verificar se o ritmo das batidas está dentro do esperado. A temperatura pode ser facilmente medida com um termômetro. Na ausência do equipamento, como no caso de Maurício, ele pode sentir a temperatura dos alunos colocando a mão na testa, no rosto ou no pescoço deles, por exemplo. Para a análise da respiração, basta verificar o ritmo de inspiração e expiração do aluno. Já para medir a pressão arterial, aí sim o professor precisaria de um equipamento de medição, porque sem ele esse controle não é possível. Esses são cuidados básicos que servem para identificar anormalidades. Só depois disso é que o professor pode agir para tentar solucionar os problemas que forem identificados. Feita essa triagem, Maurício percebeu um aumento da temperatura corporal dos alunos que estavam passando mal. Como fazia sol e era um dia quente, ele resolveu mudar o local onde o grupo estava, praticando a atividade, para um lugar mais fresco e protegido pela sombra. Além disso, pediu para que os alunos jogassem água fria no rosto. Aos poucos, as medidas adotadas pelo professor foram surtindo efeito. Quando o resgate chegou, felizmente a maioria já estava bem. Viu como é importante conhecer os conceitos de sinais vitais e seguir corretamente os procedimentos de primeiros socorros? Foi graças a esse conhecimento que o professor Maurício conseguiu identificar um problema durante uma das atividades propostas aos seus alunos, as possíveis causas e a solução. Com essa postura, o educador físico ajudou os seus alunos e pôde auxiliar na eficácia do atendimento da equipe médica, fornecendo todas as informações necessárias de forma mais ágil.